Eu quero cumprimentar os amigos do Veredários com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento em que nós estamos lançando um novo tema, que reputo de grande importância para a Igreja Evangélica dos nossos dias. Um tema sobre esse assunto que vem aumentando nas igrejas e que pode trazer grandes problemas para os evangélicos. O nome desse tema é O Cybervício ronda as igrejas evangélicas. Entramos no século XXI com uma verdadeira explosão nas mídias sociais. Esse desenvolvimento tecnológico, embora tenha facilitado em muito as comunicações entre as pessoas, trouxe também novos problemas para os seres humanos. Tudo o que acontece no mundo secular invariavelmente chegará ao ambiente eclesial. E quando isso acontece, é necessário que a igreja esteja preparada quanto a essas novidades, para não ser atingida pelo efeito colateral dessas mesmas novidades. É por isso que Deus deu pastores e doutores para cuidar da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando uma pessoa é escolhida para pastorear a igreja de Deus, se espera que o mesmo seja vocacionado e leve isso muito a sério, pois um pastor deve estar sempre atento a qualquer perigo que apareça no horizonte e se intere do mesmo, para que possa orientar as suas ovelhas e não permitir que as mesmas sejam prejudicadas. Agora, não se justifica um homem com tal responsabilidade que seja ignorante, alienado quanto a essas tecnologias, em vista do estrago que as mesmas podem trazer para a igreja. Mas o que vemos são os mesmos desdenhando essas tecnologias como se fossem irrelevantes e menosprezando-as muitas vezes com uma linguagem preconceituosa, como se isso fosse algum tipo de lixo moral e as pessoas que as usam sejam imaturos e não espirituais. Enquanto isso acontece, as pessoas das igrejas dos mesmos vão usando essas coisas e sem uma orientação segura, baseada na palavra, tornam-se vítima delas. Essa visão alienada e retrógrada é muito comum nas denominações evangélicas pentecostais, pela falta de preparo da maioria dos seus líderes. Por isso eu sempre relembro a necessidade de preparação de lideranças esclarecidas. Hoje já chegou nas igrejas as pessoas nomofóbicas, que durante o culto estão sempre manipulando seus celulares e até tablets, acessando o WhatsApp, lendo mensagens, enviando e até julgando durante os cultos, enquanto os pastores nem sequer percebem isso. Eu tenho visto durante os cultos, principalmente quando são jovens, mas eu tenho visto idosos também e até jogando. Isso que eu estou falando aqui, eu tenho visto e tenho recebido também comunicações de pessoas que têm ficado escandalizadas com isso que está acontecendo. O que é o cybervício? O vício da internet é diagnosticado como compulsão à internet ou internet dependência. Isso é conclusivo quando as pessoas têm a sua vida pessoal, profissional e sentimental afetada pela permanência exagerada na internet. Atualmente, os casos de compulsão à internet vêm crescendo consideravelmente. E isso está associado ao fato de que a todo momento novas pessoas estão se conectando na rede, além dos atrativos novos que ela proporciona aos internautas veteranos, fazendo com que queiram permanecer conectados sempre.
Existem casos de cyberviciados que morreram por permanecerem tempos demais na frente do computador. Isso se deve ao fato de que muitas doenças se desenvolvem pela permanência em uma determinada posição. Uma dessas doenças é a trombose venal profunda, que pode evoluir para uma embolia pulmonar, e por isso levando o indivíduo à morte. Dados de uma pesquisa realizada por estudiosos norte-americanos revelam que de 6 a 10% dos aproximadamente 189 milhões de internautas americanos sofrem desse mal. Também existe o desenvolvimento dos distúrbios do sono, alimentar e do sistema nervoso, além de inflamações nas juntas dos dedos das mãos e dos braços. Uma pessoa que passa algumas horas conectada à internet, seja enviando e-mails, conectados a salas de bate-papo, realizando negócios ou jogando, pode ser considerado um cyberviciado. As mortes geradas pela compulsão à internet fizeram com que surgissem as cyberviúvas, que são as esposas e as namoradas de homens que morreram deste mal. Além disso, o cybervício gera o cyberadultério, que ocorre quando uma pessoa que tem um relacionamento fixo, casada, passa a manter um relacionamento virtual. Eu mesmo já tenho tido conhecidos evangélicos pentecostais que destruíram a sua própria família através de um relacionamento virtual. Outros até que recuaram a tempo e não foram destruídos, mas tiveram prejuízos espirituais e familiares muito grandes. Esse é um campo em que os pastores, conscientes da sua missão, devem atentar, pois muitos crentes estão navegando na beira do abismo. Se as pessoas de quem falei tivessem sido advertidas, será que não teriam sido preservadas deste mal? Isso só Deus sabe. Quanta destruição acontece porque as pessoas nas igrejas não são ensinadas. Por isso é bom recordar as palavras que estão registradas em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Muitos especialistas declaram que o cybervício deveria estar listado juntamente com a cocaína, a heroína, entre outras drogas que geram vícios. O vício da internet, assim como muitos outros vícios chamados de dependências comportamentais, causam danos físicos e emocionais, e também espirituais aos portadores do problema. Como foi dito anteriormente, reforçando esse comentário, devemos dizer que a longevidade diante do computador ainda resulta em problemas como comprometimento da postura, lesões por esforços repetitivos, obesidade, subnutrição devido à má alimentação e deformidade da visão atacada pela luminosidade do monitor. Do lado psíquico, a incapacidade de concentração, a angústia por estar longe de um computador e o sentimento de impotência estão entre os problemas apresentados. Todas estas características comprometem o indivíduo de diversas formas, tais como o baixo rendimento escolar e profissional e o sono por passar madrugadas diante do computador. A tendência é que o vício em internet seja apenas uma ponta do iceberg. E com o tempo, mais problemas gerados pela tecnologia começarão a aparecer. O vício da internet é só uma das manifestações de um problema muito mais profundo que se revelará mais claramente no tempo em que virá. Como nós estamos vendo, são muitos problemas gerados por isso que a sociedade enfrenta atualmente. E destes problemas que vêm aparecendo no horizonte social, um deles é a nomofobia. Por que isso acontece? Novos aparelhos como smartphones, tablets e ultrabooks, juntamente com o acesso à internet,
tem estimulado o número de pessoas a aumentarem o seu tempo na rede e a dependência desses dispositivos. Quando alguma dessas pessoas já apresenta algum quadro pré-existente de ansiedade, pânico, hiperatividade, compulsão, entre outros, o contato com esses aparelhos podem se transformar em abuso. Isso significa que nesse universo de pessoas que mexe com esses tipos de aparelhos e com essa tecnologia, existem alguns que são mais propensos a desenvolverem uma dependência muito mais rápida e aguda dessa tecnologia. Embora não sejam todas as pessoas que desenvolvam uma dependência aguda dessa tecnologia, mas uma grande parte de pessoas tem essa propensão. Dessa forma, quando esses indivíduos se veem impossibilitados de se comunicar por meio dos ambientes virtuais, internet ou telefone celular, começam a apresentar a nomofobia. A palavra nomofobia surgiu na Inglaterra a partir da expressão nomobofobia, que significa fobia de ficar sem telefone celular. Então, a nomofobia é um transtorno do mundo moderno e trata-se do medo de ficar incomunicável, longe do telefone ou desconectado da internet. Principais sintomas da nomofobia. Primeiro, incapacidade de desligar o telefone. Segundo, verificações excessivas de chamadas perdidas, e-mails e textos. Terceiro, tentativa constante de aumentar a vida da bateria. Quarto, a incapacidade de sair ou até mesmo de ir ao banheiro sem levar o telefone celular. Agora aqui nós temos algumas definições necessárias. WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones. Com ele, os usuários podem se comunicar com seus contatos, que também têm esse software, em seus smartphones sem precisar telefonar ou enviar SMS. Smartphone é um telefone móvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados através do seu sistema operacional. O WhatsApp, apesar de ser uma tecnologia muito boa para a comunicação, é muito perigosa no sentido de gerar dependência psíquica nas pessoas que não tiverem uma consciência esclarecida no seu uso. Pois uma dependência dessa pode trazer muitos prejuízos para os seus descuidados usuários. No que se refere aos evangélicos, que deveriam ter uma consciência mais preparada para o seu uso, com equilíbrio, pois teoricamente seriam esclarecidos pelos seus pastores desse perigo através do ensino doutrinário, quanto à possibilidade de se tornarem culpados de sacrilégio ao manipular tais aparelhos durante o culto, numa flagrante atitude de assinte à divindade ali presente. Não são admoestados quanto a isso, por isso esses líderes serão arguidos pelo Senhor quanto à sua falta de cuidado em ensinar o povo de Deus. Quando uma pessoa desenvolve uma WhatsApp nomofobia, existem sintomas bem perceptíveis. Primeiro, ficar com o celular na mão quando se está em uma roda de amigos. Segundo, procurar os seus grupos de amigos a todo momento, mesmo sem novas mensagens neles. E quando vê um silêncio por lá, tenta criar um tipo de interação nova. Terceiro, ficar rolando a tela, procurando mensagem que ainda não leu, mesmo tendo certeza que leu todas. Não escutar nem prestar atenção em mais nada ao seu redor quando se está com o celular na mão. Quinto, transformar esposa, esposo, namorada, namorada em chatos que perseguem você e o seu celular. Sexto, tornar-se relapso com o seu trabalho e os seus deveres diários. Sétimo, mudar de humor se perceber que o celular está descarregando ou então esquecer o mesmo em casa. Oitavo, ficar com medo de alguém falar com você algo importante e você não ver. Então, como nós vemos, a WhatsApp nomofobia hoje
nós temos pelo menos 8 sintomas. É muito mais grave ainda do que a nomofobia. E as pessoas que tiverem pelo menos alguns desses sintomas, já podem se considerar talvez invadido por esse tipo de doença. Por isso é preciso prestar muita atenção no nosso próprio comportamento em relação a esse tipo de tecnologia. Agora, precisamos ficar atentos. Hoje esse fato tem se tornado tão grave no mundo secular que na China já tem mais de 250 centros de tratamento para viciados em internet. Na Inglaterra, um grande hospital criou um programa para tratar essas pessoas. Em países como a Holanda, Japão, Coreia do Sul e muitos outros, já existem centros de recuperação e tratamento para esses viciados. Aqui no Brasil, um vereador na Bahia, em Salvador, propôs criar um centro de recuperação para viciados em WhatsApp. Foi tão criticado que voltou atrás. Mas é inegável que esta doença está aumentando exponencialmente no mundo inteiro. E sem nenhuma dúvida, aqui no Brasil, isso se tornará um caso de saúde pública em pouco tempo. E se no mundo secular isso já tomou esta proporção, imaginemos o que acontecerá quando a igreja for atingida por isso frontalmente. É muito grave, pois os evangélicos deveriam ter imunidade contra isso, pois têm a doutrina bíblica. Isto, se os pastores as ensinassem. Mas os mesmos estão alienados da realidade e isolados nas suas preocupações denominacionais, que os cegou para estes perigos. Não conseguem enxergar o óbvio nesta hora tão grave para a igreja. Os evangélicos são culpados 2 vezes, pois são vítima disso, tendo o remédio para imunizá-los. E depois de contaminados, levam essa obsessão para dentro dos templos, como eu tenho visto acontecer, e passam a afrontar o Senhor Deus com o seu vício, bem na sua gloriosa face. Que Deus tenha misericórdia dos evangélicos e dos seus pastores descuidados e acomodados em suas mesmices, para que os mesmos acordem enquanto ainda não se escurece totalmente. Por isso que esse ministério, Veridários, é um ministério de alerta. Nós procuramos identificar os problemas que afetam a igreja do mundo moderno. E através da observação, da confrontação dos fatos, da comparação dos mesmos, no dia a dia da igreja, nós muitas vezes identificamos esses tipos de desequilíbrios que acontecem no meio do povo evangélico e procuramos ajudar a igreja através de esclarecimentos, de alertas sobre o que está acontecendo efetivamente. O que ocorre é que muitas vezes somos mal interpretados e muitas pessoas interpretam as intenções, que são intenções de esclarecer, de ajudar, como se fossem intenções de prejudicar a igreja de Deus. Ora, por que perderíamos tempo em prejudicar a igreja? Quando nós observamos que ela precisa de um novo direcionamento, precisa de uma nova visão para enfrentar as dificuldades dos dias atuais. Agora, é lógico que quando uma pessoa tem a autoridade no meio da igreja para ensinar, a sua palavra tem peso. E o que eles falarem pode trazer resultados imediatos a curto prazo até. Agora, o que nós vemos é que estas pessoas que Deus colocou como líderes, colocou como pastores, como doutores, como ensinadores da igreja, não têm cumprido o seu papel que deveriam cumprir, ou seja, cuidar da igreja, orientar a igreja, estar sempre um passo na frente, observando o que está acontecendo, para que a igreja seja levada a um bom termo no dia final. São pessoas que muitas vezes estão nas igrejas, mas que não se preocupam com elas. A preocupação deles é consigo próprios. Não se preocupam com o povo de Deus, não estão olhando os perigos, não estão olhando os acontecimentos, estão isolados, como foi dito aqui anteriormente,
nas suas próprias divagações internas, denominacionais, com os seus problemas administrativos, como se a igreja fosse uma empresa, e não estão preocupados com o povo e nem o que está acontecendo no meio do povo. É por isso que eu muitas vezes me sinto indignado com o que eu vejo acontecer na igreja. Pois se Deus colocou pessoas para levar a igreja por um caminho saudável, que é o caminho da palavra de Deus, porque nós ouvimos as mesmas coisas todos os dias e não estamos vendo uma orientação saudável, uma orientação segura, esclarecida de pessoas que Deus colocou para fazer esse tipo de trabalho. É necessário muitas vezes uma pessoa que está fora desses ciclos de autoridade para falar coisas que não deveriam falar se os líderes estivessem exercendo o seu papel com efetividade, com seriedade e com esclarecimento. Então, meus prezados amigos, é por isso que o Ministério Veredários tem vamos dizer assim, esta missão. É por isso que nós precisamos continuar falando sobre todas essas coisas que vêm afetando a igreja ultimamente. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que Deus possa ajudar a cada um de vocês, que a visão desses líderes, elas possam ser renovadas, que Deus tenha misericórdia dessa igreja evangélica do século 21, para que a sua liderança acorde enquanto é tempo ainda, e possam exercer o seu papel como realmente tem que exercer. Porque o que nós vemos hoje são pessoas que parece que não estão entendendo as coisas. Eles ficam gritando e falando sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas que não têm valor, não têm importância. Mas sobre aquilo que realmente deveriam falar, nós não vemos eles falarem nada, estão mudos. Quantas coisas estão acontecendo? Quantos prejuízos a igreja desse século XXI já está tendo? A situação incontrolável que está ficando. Toda a sociedade, neste século que nós estamos vivendo, e nós vemos esses líderes muitas vezes, parece que estão em um mundo totalmente diferente. Parece que eles não têm consciência do perigo que está rondando a igreja, que está rondando o mundo atual. Não conseguem entender a importância do momento histórico e profético que nós estamos vivendo. É por isso que precisa alguém falar alguma coisa, precisa de alguém advertir, avisar, porque nós temos, na realidade, muito pouco tempo ainda para consertar essas coisas. Então, meus prezados amigos, líderes, pastores, todos vocês, que Deus deu para vocês, se é que Deus deu para vocês esta responsabilidade. Porque, infelizmente, muitos estão nesses cargos por indicações políticas, não têm vocação para ser pastor, não têm vocação para liderar o povo de Deus. Esta é a verdade nua e crua. Mas se você ainda tem uma chamada, se você tem certeza disso, se você realmente sabe que Deus chamou você para trabalhar com a igreja e para trabalhar na igreja, acorde enquanto é tempo. Faça o seu trabalho para que Deus colocou você para fazer. Seja uma voz de orientação, uma voz de segurança, uma voz de esclarecimento no meio do povo de Deus. No meio desses perigos, no meio dessa escuridão que vai tomando conta da terra. E faça isso para a glória de Deus. Porque a sua chamada, se é que você teve uma chamada, não foi apenas para ter uma carteira no bolso e ter um título, mas para ter uma ação efetiva dentro do reino de Deus. Você tem que ter uma visão para a eternidade, tem que ter uma visão efetiva, iluminada pela palavra de Deus. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter misericórdia de você, da sua igreja e também de todos nós, para que nós possamos cumprir a carreira que Deus nos determinou aqui nesta terra. Porque a Bíblia diz que a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Só lhe deu glória. Amém. Que Deus te abençoe.